Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui a apresentação da template mais rotina no Dynamo para fazer o cálculo de carga térmica direto no Revit de uma forma simplificada, sem estar precisando utilizar aqui a forma nativa que o Revit apresenta para gente, tá? Todo mundo que já tentou utilizar essa ferramenta sabe como ela é complexa, como tem muita informação para a gente inserir. Ele entende todos os materiais que estão sendo aplicados, a parte ali da transmissão de calor desses materiais. Então, se isso não está configurado corretamente, o Revit ele não entende a parte de georreferenciamento do modelo, a direção, orientação solar. Então, se a gente não tem um modelo de arquitetura redondo, a gente não consegue estar utilizando esse método. Então, aqui eu desenvolvi uma forma um pouco mais simplificada de fazer esse cálculo, uma forma que é normatizada. Existem diversas planilhas aí na internet onde a gente consegue só inserir essas informações, mas aqui com essa template e com essa rotina a gente consegue só fazer a inserção dos parâmetros, preenche ali quais são as orientações da parede, qual que é o tipo de janela, de porta, entende ali o que está sendo solicitado nas tabelas, e daí a gente consegue ali encontrar esses valores ali de carga térmica, ou seja, o valor em BTUs que a gente precisa para refrigerar esse ambiente. Para iniciar, a gente vai começar aqui entendendo o que a gente precisa do nosso modelo, né? Como eu falei, o método antigo a gente precisa ter muita informação. Esse aqui a gente precisa ter alguns cuidados também, mas muito menos cuidado do que a gente teria utilizando a forma nativa do Revit. Então aqui eu até coloquei já na nossa template os passos a passo que a gente precisa seguir. Então aqui o primeiro item seria separar as paredes entre os ambientes e deixar a unidade de comprimento do nosso projeto em metros. Então eu vou apertar aqui o atalho N, só para conferir. Então aqui em comprimento a gente precisa estar com essa unidade em metros, tá? Senão ele vai acabar ali fazendo uma conversão de unidades errada. E o primeiro item ali então seria separar essas paredes, ou seja, a gente tem aqui umas paredes, os ambientes, e a gente precisa que essas paredes não sigam de um ambiente para o outro. Ou seja, na hora de modelar essa parede, provavelmente ela vinha de fora a fora. Mas aí que eu vim e cortei essa parede onde a gente tem a delimitação dos ambientes. Então a gente vai fazer isso para todas as paredes, só para a gente conseguir que a nossa rotina entenda a qual ambiente essa parede representa. Então, basicamente, digamos que aqui estivesse junto essas duas paredes, nesse caso aqui. Então, a gente teria essa situação, a gente viria aqui, daria um comando SL só para recortar essa parede. Então, a gente teria aqui duas paredes separadas. Então, seguindo aqui para a segunda parte, a gente vai fazer a nossa criação dos nossos espaços. Ele funciona como se fosse uma criação de um ambiente. Só que agora eu vou aqui na nossa aba analisar, na seção de espaços e zonas, comando espaço, e venho aqui inserindo nos nossos ambientes. Geralmente ele vai te perguntar aqui qual que vai ser os limites desse espaço. Como aqui é um modelo só de representação, a gente só tem dois níveis, ele vai ficar aqui o nível térreo e o limite superior como nível superior. Então eu vou colocar aqui os ambientes. Vou dar um ESC para sair do comando. Depois eu vou vir aqui na aba analisar ainda, no comando de zona. Daí ele vai criar aqui uma zona, vou botar o nome como zona 1. E eu vou adicionar os ambientes que pertencem a essa zona. Então é esses ambientes aqui que a gente acabou de criar. Isso aqui vai servir para, por exemplo, digamos que eu tenha um modelo de um prédio com vários apartamentos. Os espaços vão ser os ambientes que a gente tem ali dentro. E a zona daí pode ser os apartamentos, né? As unidades separadas. Vou concluir aqui a edição e ele já atualizou a nossa tabela lá embaixo. Aqui também aparece o nome dos ambientes e a gente pode estar atualizando aqui também. Então, só para questões educacionais, vou indicar aqui o que seria esses ambientes. Então, esse ambiente maior pode ser a nossa sala de estar. Aqui a gente pode ter um quarto 1. Aqui pode ser uma cozinha. E aqui pode ser mais um quarto. Então, continuando aqui essa segunda parte, a gente consegue também identificar os nossos espaços que a gente acabou de criar. Então, aqui na aba analisar,
seção de espaços e zonas, a gente tem um comando próprio para identificar espaços. Então, aqui já está configurado, então a gente consegue colocar aqui nos nossos ambientes. Aqui esse item que está em interrogação é onde vai entrar depois o nosso cálculo da carga térmica. Então ele, como a gente ainda não rodou a rotina, ele ainda não preencheu para a gente. Então agora a gente vai seguir para a nossa seção 3, onde a gente vai conseguir colocar definitivamente ali os parâmetros que a gente precisa para chegar no cálculo da carga térmica. Então vou até seguir aqui o passo que eu criei para que a gente consiga depois replicar esses passos, né? Então primeiramente a gente vai começar indicando qual que é a orientação dos nossos elementos. Então aqui eu já deixei uma bússola, né, as coordenadas cardeais. E a gente vai fazer então o preenchimento da orientação dos nossos elementos. Então basicamente a gente pode vir aqui, seleciona todos os elementos que estão voltados para a face norte e vamos preencher aqui no parâmetro de orientação que esses elementos estão para o norte. Então basicamente a gente vem aqui e coloca o N. Agora vamos fazer isso para os outros elementos. Então esses aqui estão na fachada leste. Esses aqui, oeste. Esses aqui, sul. E tem 2. Vamos lá. Preencher os tipos de parede. Então, se a gente tem paredes externas ou paredes internas. Vamos lá. Aqui uma macetezinho que a gente pode utilizar é separar só as paredes, já que esse parâmetro só existe nesses elementos. Para a gente não ter que vir aqui selecionar e ficar filtrando, a gente pode pedir para o Revit deixar só as paredes visíveis. Então a gente seleciona uma parede, vem aqui no comando do óculos e seleciona isolar categoria. Então aqui a gente só tem as paredes do nosso projeto e a gente pode vir aqui, seleciona somente o que é externo, então é essas paredes aqui de fora. Daí a gente pode preencher sempre como está orientado aqui, que é como a rotina vai ler. Então essas paredes aqui são externas. Opa. Externas. Certo? E o restante é interno. Certo? Então, seguindo agora para o item 3.3, vamos fazer a indicação dos fatores de proteção das janelas e portas. Ou seja, se existe algum elemento protegendo esses elementos da insolação. Ou seja, se é um elemento que não tem proteção nenhuma, ou se é, por exemplo, uma janela ali que a gente vai ter uma cortina ou um beiral protegendo. Então, vamos fazer aqui as indicações. Para as janelas dos quartos, vamos colocar cortina. Então, fator de proteção interna. Para a cozinha, vamos deixar sem proteção. Então, fator de proteção externa. Já tinha até deixado preenchido aqui. E para a sala de estar, vamos colocar então sem proteção. Selecionar aqui os elementos. Sem proteção. Outro ponto importante é aqui na seção 3.4 que a gente precisa indicar também se essa janela ela recebe a luz direta, né? Então, se ela receber, a gente coloca como insolação, e se não receber, a gente coloca como transmissão. Aqui no caso, todas as nossas janelas a gente recebe insolação, então eu vou colocar aqui como insolação. E uma coisa que é importante também, pessoal, é que alguns elementos são janelas e a gente acaba colocando e modelando como porta. No caso, seria aqui as portas e janelas, ou seja, esse elemento aqui ele é grande, ele recebe insolação e a gente não pode considerar ele como uma porta, tá? Então existe também aqui um parâmetro lá embaixo no elemento que é para a gente identificar se esse elemento é uma porta-janela. Então a gente pode vir aqui, ó, e deixar marcado para que ele considere também lá no cálculo. Por isso que a gente coloca ali os elementos de insolação, de fator de proteção para as janelas e acaba preenchendo para as portas também, tá? Para elementos que não recebem insolação, que não são translúcidos, a gente não precisa estar colocando essa informação, tá?
Então, nesse ponto, pessoal, a gente já tem o nosso modelo com os parâmetros que a gente precisa, os parâmetros principais ali, que é para ele entender como é que está essa configuração de cargas da nossa construção. Então, basicamente, aqui a gente já vai ter os elementos com os parâmetros preenchidos, tá? Agora a gente consegue seguir ali para a próxima seção, que a gente vai preencher mais algumas informaçõezinhas referente a cada elemento, tá? Então, a gente tem já aqui umas tabelas montadas, são as mesmas tabelas que aparecem aqui, mas para a gente conseguir inserir informação nela, a gente precisa entrar aqui, né, dentro da edição delas. Então eu vou começar aqui pela tabela de espaço. A gente já tem aqui então as zonas e os espaços que a gente criou. Ele já está lendo automaticamente a área de cada ambiente e agora a gente vai preencher essas informações que ele está pedindo aqui, tá? Então, basicamente, aparelhos elétricos. Aqui ele está indicando para a gente nosso passo a passo para a gente colocar o valor total em kW. Então, digamos que a gente vai ter aqui em cada ambiente de 1000 a 2000 watts de potência, né? Isso a gente pode tentar estimar ou olhando o projeto elétrico, né? Mas geralmente não vai fugir muito disso. Então a gente vai colocar aqui para os quartos 1 kW. Isso é, no caso, tomadas gerais, tá, pessoal? Deixa para colocar a parte de computador ou motor nos próximos parâmetros que vão aparecer. Então, cozinha, a gente às vezes acaba utilizando mais equipamentos. Vamos colocar ali uns 3 kW. E a sala de estar, vamos deixar com 1 também. Tá? Computadores, então vamos colocar aqui um computador em cada quarto. Número de pessoas, vamos estimar aqui que seja uma família de 5 pessoas. Então, nos quartos, vamos colocar 2 pessoas por quarto. Na sala, vamos colocar 5 pessoas. E na cozinha também. Então, seguindo aqui o preenchimento da nossa tabela, a gente vai ter a informação das pessoas em movimento. Seria no caso de academias, que não é o nosso caso. Motores, aqui só dando uma dica para vocês, ele vai pedir para vocês preencherem em HP. Então, caso vocês precisem climatizar algum ambiente que tenha algum motor, peguem a informação dele em CV, que é o que geralmente a gente utiliza, e passem para HP daí para preencher nessa tabela. E depois, por último, o tipo de laje. Então aqui a gente já tem as indicações do que a gente consegue utilizar ali para preencher. No nosso caso, a gente vai ter então um telhado isolado. Vamos colocar aqui então nos elementos, certo? Então agora a gente já tem o nosso modelo preenchido com todas as informações ali que a gente precisa para estar conseguindo rodar a nossa rotina. Então aqui ele já preencheu as nossas tabelas com as informações e a gente vai daí então rodar a rotina. Então basicamente a gente vai precisar entrar aqui no nosso Dyno. O Dyno teve algumas alterações nesses últimos Revits. Para a gente estar conseguindo rodar, a gente precisa indicar em qual pasta que essa rotina tá. Aqui para mim já vai aparecer que ele está na pasta de climatização, mas é só vocês virem aqui e adicionarem nesse símbolozinho qual que é o caminho dessa pasta que vocês vão colocar a rotina, tá? Então basicamente a gente pode dar um clique aqui nessa rotina e ele vai aparecer aqui para a gente preencher o número do nosso fator climático. Então basicamente a gente vai escolher aqui por região. Aqui, como eu estou no sul, em Santa Catarina, a gente coloca 0.9. E daí, dependendo da região que vocês estiverem, vocês utilizam esse valor aqui de referência. Então, basicamente, agora vai ser só executar a rotina. No caso de vocês que forem rodar a rotina pela primeira vez, eu sugiro que vocês entrem direto no Dynamo, achem a rotina ali pelo caminho do arquivo. Deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês. Vocês podem vir aqui em abrir a rotina. Por quê?
porque como essa rotina ela tem muitos nodes que vieram de outros pacotes, a gente precisa instalar esses pacotes no computador também. Então é um processo bem simples. Quando vocês abrirem a rotina, ele já vai aparecer aqui do lado todos os pacotes que não estão instalados. Você só precisa vir ali e clicar em instalar. Então eu acho que essa rotina foi utilizado 4 pacotes que não são nativos do Revit, então é só vir ali e clicar em instalar, é bem rapidinho. E essa aqui é a nossa rotina, tá, gente? Funcionando tudo certinho. E daí vamos fazer ela funcionar ali então. Então a gente pode vir aqui no reprodutor do Dynamo. Ali para mim, como já está configurada a parte dos fatores climáticos, eu não preciso mais entrar naquela seção, eu posso só vir ali e dar o play na rotina. Então ele vai demorar aqui um tempinho para executar, dependendo do tamanho do modelo, e daí ele preencheu ali pra gente os valores de carga térmica, e aqui também atualizou já nos identificadores. Então basicamente para a sala de estar a gente precisa ter aqui 28.500 BTUs, ou seja, vai colocar ali provavelmente uma evaporadora de 18 e uma de 12 ou duas de 18, né? Aí vocês depois encontram qual que vai ser aí a melhor configuração para atender vocês. Beleza? Então seria isso, pessoal. A rotina ali e a template já se encontram na plataforma de vendas. Eu vou deixar o link ali embaixo. Eu acho que hoje está custando R$ 49,90. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato direto lá pela plataforma ou aqui pelo vídeo no YouTube. Beleza, pessoal? Até a próxima.